Naufrágio nas ilhas gregas. Centenas de pessoas lutam pela sobrevivência em uma tempestade. Temos que salvar esse homem. Com suas vidas em risco, algumas pessoas se tornam heróis. Outras fazem o que for preciso para sobreviver. Deixa ela! Ela vai matar nós dois! Os investigadores descobrem uma extraordinária cadeia de eventos, com pequenos erros que têm consequências mortais. Mayday! Mayday! Estamos a 145 km por hora. Perdemos controle. Pega um colete salva-vidas! Cadê a guarda costeira? Não solta! Mayday. Essa é uma história real. As reconstituições são baseadas em testemunhas oculares e análises de especialistas. Uma balsa de passageiros abre caminho em meio a uma tempestade. O que é aquilo? Meu Deus. À vista da terra, esta balsa da ilha grega está afundando em meio a ventos fortes e mares tempestuosos. Tinha um buraco e ele ia afundar muito rápido. Uma grande operação de resgate é iniciada. As equipes de resgate precisam arriscar suas próprias vidas. Nunca mais quero estar nessa situação, porque foi aterrorizante. Pensei, tá bom, é agora que vou morrer. E foi como uma catástrofe. Era como se o fim do mundo estivesse chegando a esta ilha. Para o povo da Grécia, é um desastre nacional, o pior do gênero em 30 anos. Descobrir por que isso aconteceu levará meses de trabalho investigativo e levanta uma questão. Quão seguros são os navios em que navegamos? Rota de colisão. A capital grega, Atenas. Essa grande metrópole tem 3.000 anos de história. Uma história construída em torno do fácil acesso da cidade ao Mediterrâneo. O distrito portuário de Atenas é chamado de Pireu. As balsas fazem o trajeto de ida e volta entre essa cidade e as mais de 200 ilhas espalhadas pelo mar Egeu. Para quem gosta de passear pelas ilhas, é aqui que a aventura começa. Aqui em algum lugar. Tem que estar. Heidi, tem que ser pra hoje. Eu tô tentando. Terça-feira, 26 de setembro de 2000. Christine Shannon e Heidi Hart, de Seattle, são amigas íntimas. Elas compraram passagens para um passeio de balsa até a ilha de Paros, 166 quilômetros a sudeste. Express Espina? Express, é bem isso mesmo. Christine tem 32 anos e é professora de pré-escola. Heidi tem 26 anos e acabou de se formar na faculdade. Ela quer se dedicar à administração de empresas. Foi um dia muito louco. Elas haviam planejado ir para a ilha de Santorini, mais ao sul. É enorme. Certo, vamos lá. Temos que ir. Não, eu que tenho as passagens. Ah, é sempre assim. A gente aproveitou a noite de Atenas um pouco demais e aí dormimos muito e perdemos o nosso barco para Santorini. Eu nunca tinha ouvido falar de corais, até perguntei onde fica a ilha no mapa, eu falei que se dane. Isso não importa, vamos embora. É o próximo barco, vamos para algum lugar. Então foi por acaso que a gente estava lá. É aqui que o acaso está conduzindo todos. Poderia ser muito pior. Se você sonha com férias na Grécia, Paros é exatamente o que os guias prometem. A vida é tranquila e o cenário é encantador. Cerca de 12.000 pessoas vivem em Paros durante todo o ano. Na temporada turística, ela recebe mais de 100.000 visitantes. As balsas de Atenas vão para o porto da cidade principal, Períquia. E há um tráfego constante de ida e volta para o continente. Quando um barco está partindo, outro aparece, trazendo centenas de visitantes mais ansiosos. Christine e Heidi estão entre os 472 passageiros que embarcaram no Samina hoje. Enquanto elas se preparam para embarcar, uma coisa fica clara.
Alguns dos barcos que circulam pela ilha são modernos, construídos recentemente. Mas o Samina vem de uma época diferente. Ele está cruzando o Mediterrâneo desde 1966. O Samina foi lançado antes dessas duas nascerem. E, embora não percebam, as leis gregas de segurança dizem que em pouco mais de um ano, o Samina será retirado de serviço e enviado para o ferro velho. Fiz umas piadas com a Christine sobre os botes salva-vidas que não pareciam muito seguros se a gente tivesse algum problema. Eu falei que a gente ia estar ferrada. E eu falei que não tem iceberg no Egeu, então a gente ia ficar bem. Diga X. X. O Samina pode transportar mais de 1.000 passageiros, juntamente com seus 61 tripulantes. Portanto, hoje o navio está com menos da metade da capacidade. Katrina Stark e sua prima Sarah Davis, ambas da Nova Zelândia, estão fazendo mochilão. Assim como Heidi e Christine, elas estão navegando rumo ao desconhecido. Nós não tínhamos planos. Pegamos a primeira balsa que estava saindo, indo para onde quer que ela nos levasse. E a primeira parada foi em Paros. Às 7h15, 2 horas de viagem, o sol estava se pondo. Ainda faltam 3 horas para a chegada do Samina. Os fãs de esportes a bordo, passageiros e tripulação, sabem exatamente como gostariam de passar o tempo. Tem um grande jogo de futebol passando ao vivo na TV. Panathinaikos, time estrela de Atenas, está enfrentando seu rival alemão, o Hamburgo. A recepção não estava muito boa e por isso vários funcionários vieram tentar consertar a TV e todo mundo deu sugestões sobre como consertar e parecia ser muito importante para todos a bordo assistir aquele jogo. Às 8 da noite, o Samina passa pela ilha de Kitnos. Eles estão programados para chegar a Paros por volta das 10h15. O vento está aumentando, o mar está ficando mais agitado, mas esses ventos do norte, conhecidos como Meltemi, são frequentes nessa época do ano. O Samina resistiu a condições muito piores do que essa nas últimas 3 décadas. Vou tirar um cochilo. Heidi e Christine são as únicas pessoas que ficaram do lado de fora. Elas acham que os seus bilhetes não permitem que elas entrem. Me acorda quando a gente chegar. Eu falei que a gente tinha passagem de terceira classe, tínhamos que ficar do lado de fora no convés. Ia ser uma noite fria, úmida e terrível. Mas nem pensei em descer as escadas, onde a maioria estava. Para a tripulação do Samina, a viagem noturna é rotineira. Riscos como recifes e rochas estão claramente marcados em suas cartas. Muitos têm luzes de advertência. 2 afloramentos irregulares se erguem do mar à vista do porto principal de Paros, Parikia Bay. Conhecidos como portes ou portões, eles ficam a 5,5 km da cidade. Para todos os marinheiros que navegam nessas águas, os portões de Paros são um marco familiar. Eles são acolhedores, mas também perigosos. As rochas se elevam a 25 metros do mar. Todo navio que passa por elas deve estar a uma distância segura. À noite, uma luz de farol na mais alta das 2 rochas envia um aviso claro aos marinheiros. Se você se aproximar demais dos portões de Paros, o desastre acontecerá. Ainda estão a 2 horas de distância. Mas eles estão navegando em meio a uma tempestade crescente. Apesar do clima, Christine e Heidi ainda estão ao ar livre. Se eu soubesse que a gente podia ir para qualquer outra parte do barco naquele momento, eu teria ido. Mas eu não sabia. E para falar a verdade, foi muita sorte a gente estar naquela parte, porque pudemos perceber o que aconteceu depois. Estar no convés ajudará a salvar suas vidas. Em breve, todos a bordo estarão lutando pela sobrevivência. Na noite de 26 de setembro de 2000, a balsa de passageiros Express Samina deixa o porto de Atenas Pireu,
em direção ao sudeste. Ele está indo para a ilha de Paros, a 5 horas de distância, no Mar Egeu. À medida que o sol se põe, o tempo piora, até que, ao cair da noite, o navio passa a ser castigado por um vendaval vindo do norte. Mas a tripulação está acostumada a essas condições. Seu navio é grande e resistente o suficiente para sobreviver a situações muito piores. O Samina tem 115 metros de comprimento, mais do que um campo de futebol, e 18 metros de largura. Os passageiros estão amplamente dispersos. Heidi e Christine estão no convés aberto. Katrina e Sarah estão dentro do salão principal de passageiros. O centro nervoso está aqui, na sala de máquinas. Ela fica abaixo da linha d'água, mas é protegida por uma série de portas estanques. A tripulação precisa se movimentar, mas o navio está seguro, desde que fechem bem as portas atrás de si. Para reduzir o efeito de rolagem das ondas, o navio também tem um sistema de estabilização, como pequenas asas que se estendem para dentro da água. Ainda assim, é uma viagem turbulenta, mas isso não impede que os passageiros se movimentem quando quiserem. À medida que nos afastávamos e a noite começava a cair, o mar ficava mais agitado e tempestuoso, até chegar ao ponto que não dava nem para andar a bordo. Eu tropeçava de um lado para o outro. As pessoas estavam meio risonhas. Naquela hora era engraçado. Por sermos de um lugar onde andamos de balsa com frequência, aquela não era realmente uma preocupação pra gente naquele momento, mas foi bem difícil lá fora. São 10 da noite. O vento aumentou para quase 50 km por hora. As ondas estão chegando a 2 metros de altura. Apesar do vendaval, a visibilidade é boa. Aquelas são as luzes de Paros. O Samina está no horário e continua avançando a 33 km por hora. Então, de repente, o navio dá uma guinada brusca para a esquerda. O que foi isso? Eu não sei. O barco virou o suficiente para me assustar. E eu acordei e fiquei meio atordoada. Você não pode estacionar um barco como se estaciona um carro. E aí eu achei estranho sentir essa força G com a curva do barco. A Christine disse, tem luzes, estou vendo a costa, devemos estar chegando bem perto de atracar. As luzes de Paríquia, até mesmo os faróis dos carros, são claramente visíveis a apenas 5,5 km de distância. Mas então outra luz atravessa a escuridão. Mas o quê? Meu Deus. Meu Deus do céu. Aquela rocha surgiu do nada, no meio do breu da noite. Nunca vou esquecer a aparência dela na minha mente. Era uma rocha marrom, meio esfarrapada, de aparência arenosa, com luzes no topo brilhando, meio luminosa, sabe? E isso fazia com que parecesse um cenário de filme. A lateral do barco raspou bem na estrutura da rocha. Eu podia ter me aproximado e tocado nela. E dava para ouvir nos convéses inferiores do barco que o metal estava se despedaçando. O impensável aconteceu. O Samina se chocou contra os portões de Paros. 1 milhão de quilos de navio se chocaram contra as rochas. Foi o pior som e o mais alto que já ouvi na minha vida. Soou como unhas arranhando um quadro negro, como se fosse a unha de Deus no maior quadro negro do mundo. Tinha um buraco e ele ia afundar muito rápido. A onda de choque reverbera pelo navio. De repente, teve uma grande guinada para o lado direito do barco e as pessoas que estavam de pé foram jogadas para fora. Tudo no bar se espatifou. Olhei pela janela e vi 2 grandes rochas passando que pareciam brancas, iluminadas pela luz dentro do navio. Não sei o que era aquilo. Cara, isso não parece nada bom, amiga. Em uma situação como essa, é muito difícil lembrar o período de tempo. Mas pareceu que foi 1 ou 2 minutos até que o barco começou a se inclinar visivelmente para o lado e tombar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O caos começou. Vamos sair logo daqui. Saiam logo do navio.
Muitas pessoas estavam chorando, muitas pessoas estavam orando, segurando-se umas às outras, gritando. Não havia alarme, sirene, ninguém para nos dizer o que deveríamos fazer. Precisamos sair desse barco agora mesmo. Não me deixa nervosa! Christine me disse que o Titanic levou horas para afundar. E eu falei que o nosso barco não tinha esse tempo. Não temos tempo, Christine. Precisamos sair agora. Tá bom, tá bom. Na minha mente eu pensei, esse barco vai afundar e vamos todos morrer. Todo mundo tentava pegar coletes salva-vidas. Como eu era mais alta, consegui passar por cima da maioria das pessoas e pegar 2 coletes. O Samina tem 61 tripulantes, mas onde eles estão? Os passageiros precisam se virar sozinhos. Aí eu gritei para Christine, vem cá, achei o meu colete. Acabou de cair. Pega eles. Tô tentando. Nessa hora, as pessoas começaram a passar correndo por nós. Aqui o colete. Eu estava entregando coletes e as pessoas estavam em pânico. Temos mais coletes. Poucos minutos após a colisão, as luzes do navio se apagam. Os passageiros ficam mergulhados na escuridão até que os geradores de emergência entrem em funcionamento. Acionaram o primeiro sinalizador. Aquele brilho vermelho assustador que desceu sobre a balsa dava outra sensação de terror porque era noite, era muito escuro. E a balsa afundando. No porto, agora as autoridades portuárias estão cientes do desenvolvimento da crise. O vice-comandante da autoridade portuária, Dimitrios Malamas, começa a organizar um resgate. Ele precisa de todos os barcos disponíveis. Quais embarcações nós temos na área? Alexis Bisbas dirige uma empresa de aluguel de iates em Paikya. Fui saber do desastre por uma ligação que recebi da polícia portuária por volta das 10h15. Eu podia ir até lá com meu barco o mais rápido possível para ajudar no que for necessário. Não tínhamos a menor ideia de que seria um desastre daquela magnitude. Paros tem um centro médico equipado para as necessidades básicas dos habitantes da ilha, não para um grande desastre. O Dr. John Polizoides foi cirurgião de emergência por 35 anos. Embora aposentado, ele ajuda a administrar o centro. Vimos o navio afundando enquanto havia barcos e luzes para todo lado. Eu, pessoalmente, não esperava que algo trágico acontecesse, pois o navio estava muito próximo do porto. A bordo do Samina, muitos dos 472 passageiros estão em um estado de terror absoluto. Foi um caos. As pessoas não sabiam o que fazer e esperavam que um capitão ou uma tripulação ajudasse. Tinha uma mulher que passou pela porta um pouco antes de nós e assim que chegou ao convés, pulou por cima das grades e simplesmente saltou, sem olhar para trás ou dizer nada a ninguém. Ela só subiu e se jogou na água. Tinham pessoas segurando as crianças nas grades, querendo jogá-las para as que estavam na água. Foi uma cena terrível. O vento dificulta os esforços para abandonar o navio. Eles estavam soltando botes salva-vidas infláveis. Eles não estavam presos no navio. Por isso, assim que eram soltos, eles eram apanhados pelo vento e foram sendo levados até a metade do caminho para Atenas. Os botes foram levados pelo vento para além do alcance de muitos passageiros que já haviam pulado no mar. Na confusão, Heidi Hart é lançada ao ar, batendo a cabeça. Heidi, você tá bem? Fiquei pensando que se eu desmaiasse ali já era. O barco estava afundando. Eu tinha que ficar consciente. Tive uma descarga de adrenalina e teve um sentimento que eu chamaria de terror. Eu sabia na hora que seria uma luta pelas nossas vidas. Teve um momento que eu literalmente me senti saindo do meu corpo e os instintos começaram a agir. Todo mundo estava correndo para a parte de trás do barco e a Christine olhou para mim e disse:
Vai pra frente do barco. Ela falou, mas não tem ninguém lá. Era a parte mais escura do barco e era a parte mais alta também. Aí eu respondi, dane-se, vamos. E aí, para nossa sorte, foi lá que a gente achou um bote salva-vidas pendurado no lado do navio. Heidi e Christine escaparam do navio que estava afundando, mas ainda estão à mercê da tempestade. Quando pulamos para o bote salva-vidas, a situação ficou desorganizada nele. Foi um salto, não tinha lugar marcado para ninguém. Então todo mundo ficou espremido junto no bote. A batalha pela sobrevivência toma um rumo feio. Cada passageiro precisa decidir, ajudar os outros ou se defender sozinho. Tinha 5 ou 6 homens na parte de trás do bote e eles estavam brigando uns com os outros. Eles gritavam um para o outro. Enquanto a balsa afundava, eles continuavam apontando para a balsa e brigando. E aí foi quando vi o cara nadando até o barco que eu comecei a me preparar. Pensei, ok, preciso de uma corda. Tenho que jogar alguma coisa para ele. Ele não tem colete salva-vidas. Precisamos de ajuda aqui, por favor. Sobe. Ajudem a gente. Ajuda a subir eles. Só dava para ver os olhos e o nariz dele saindo da água e ele mal conseguia nadar. Todo mundo no barco estava gritando, não dá para levar mais gente. Não se preocupa, eu te peguei. A Heidi se inclinou e agarrou a mão daquele senhor e eu segurei ela pela cintura. E ela me disse que não ia soltar. E aí eu gritei esse aviso para as outras pessoas. Ele tinha tirado quase todas as roupas. Estava usando apenas a cueca. Me ajudem a segurar. Temos que salvar esse homem. Eu não sou uma pessoa grande. Tenho 1,5 metro de altura. E só eu tentando puxá-lo para o barco não ia funcionar. Vamos! Quase lá! Os homens no bote salva-vidas percebem que Heidi não solta e finalmente ajudam a puxar o homem que está se afogando. Não sei o que estavam pensando, eles estavam em pânico. Então, quem sou eu para julgar o que as outras pessoas estavam pensando e fazendo naquela situação? Mas podia ter sido feito muito mais naquela noite. Das 533 pessoas que embarcaram no Samina, muitas estão agora no mar. Outras ainda estão presas na própria embarcação. O navio começa a ruir. Se ele afundar, dezenas de pessoas serão arrastadas com ele. A balsa de passageiros Express Samina bateu em rochas perto da ilha de Paros, no mar Egeu. 533 passageiros e tripulantes enfrentam uma batalha para sobreviver em meio a ventos fortes e mares tempestuosos. Algumas pessoas conseguiram entrar em um bote salva-vidas, outras permaneceram no navio e agora temem que ele afunde sob elas. Naquele momento, estávamos no convés tentando descobrir se era uma boa ideia pular no mar também, mas chegamos a um ponto em que não tínhamos mais essa opção. São 10h50, 40 minutos após a colisão. Sarah! Temos que ir! Enquanto Samina continua a rolar, Katrina Stark não tem muita escolha. Ela se joga por cima da grade. O navio virou completamente de lado. Katrina está sentada no casco. Ela deveria tentar nadar até a costa ou esperar pelo resgate. Enquanto eu estava sentada, pensando no que fazia. De repente, o navio afundou embaixo de nós e nos sugou para baixo, assim como tudo ao seu redor. Não sei quanto tempo ficamos embaixo d'água, mas tive tempo suficiente para pensar, tá bom, é agora que eu vou morrer. Eu até pensei, então tá, foi o tempo de eu me conformar com isso. Quando chegamos lá, vimos a balsa afundando. E aquilo foi uma visão absurda. Ver aquele navio inteiro afundar no meio das ondas e desaparecer, enquanto a gente foi deixado no bote salva-vidas. Foi incrível. Quase lindo, mas de um jeito triste. E então escuridão total, um breu. E ondas enormes.
O Samina afunda a 2,5 km dos portões de Paros. Mesmo sem seus motores, o vento, as ondas e o próprio impulso do navio levam o Samina para mais perto da costa. O mar aqui tem 38 metros de profundidade. À medida que o Samina afunda, enormes bolhas de ar escapam do navio, tornando a água menos densa e fazendo com que os objetos na água afundem mais rapidamente. Katrina Stark afunda vários metros antes que a flutuabilidade de seu colete salva-vidas a puxe para cima novamente. De repente, assim como eu tinha sido sugada para baixo, eu voltei para a superfície. Sarah! A prioridade dela agora é encontrar sua prima Sarah. Na tempestade, ela não consegue saber onde está. As ondas estavam tão grandes que, em um segundo, parecia que ela estava lá, e foi quando tentei nadar até lá, mas no instante seguinte ela sumiu. Sarah! Sarah! Eu consigo te ouvir, mas não consigo te ver! Sarah! Chegou uma hora que eu falei para ela, tá, só tenta entrar em um barco e voltar para a terra firme, e eu te reencontro na praia. Às 11h15, o Dr. Polizoides recebe sua primeira vítima da noite. Mas algo não estava batendo. Eles trouxeram um homem em uma maca. Ele estava semiconsciente. Começamos a trabalhar nele. Ele quase não tinha pressão arterial. E quando estávamos ressuscitando, percebi que ele estava seco. Ou seja, ele não era do navio. De qualquer forma, continuamos. No fim, perdemos ele. Ele morreu em nossas mãos. As pessoas me perguntaram, você sabe quem era? E eu disse que não. Seu paciente não é do Samina. Mas o desastre já faz sua primeira vítima. O homem é Dimitrios Malamas, que estava ajudando a organizar o resgate. Durante a crise, ele sofreu um ataque cardíaco. Ele tinha 40 anos de idade. Então deu para entender que mesmo nesse estágio inicial, embora não soubéssemos o número de pessoas que seriam perdidas, existia uma sensação de tragédia desde o início. Um comerciante local, George Scandalis, pega sua câmera de vídeo e captura as primeiras imagens de quando os sobreviventes começam a aparecer. Assim que chegamos perto o suficiente da costa, e quando eu vi aquela catedral branca com uma cúpula azul no topo, foi quando eu finalmente soube que tínhamos conseguido, que estávamos vivas. Eu me senti mais viva do que nunca na minha vida, quase tonta de euforia. Na verdade, depois, uma das coisas que eu tive de lidar foi que pessoas morreram. E eu me sentia tão viva. Um dos barcos de pesca locais aparece agora, lotado de pessoas que foram arrastadas do mar. O proprietário de um barco local, Alexis Bisbas, faz parte de uma pequena frota de resgate em busca de sobreviventes. Em um minuto, estávamos voando no topo de uma onda. No minuto seguinte, estávamos enterrando a proa do barco na onda anterior. Havia água atravessando o convés. Eu velejei a vida inteira. Nunca passei por uma situação como aquela. Nunca mais quero estar nessa situação. Porque foi aterrorizante. Em 3 viagens para as águas tempestuosas, ele retira 25 pessoas do mar. Uma das coisas mais incríveis foi a maneira como as pessoas se comportaram. Um jovem que resgatamos ainda carregava seu aparelho de som portátil. Então uma mão estava tentando agarrar o barco e a outra mão, como percebemos, estava ocupada por esse aparelho que ele ainda segurava. Outra era uma idosa que tinha amarrado a bolsa no colete salva-vidas. Enquanto tentávamos arrastá-la para o barco, percebemos que algo estava atrapalhando e aí eu fui cortar para ajudá-la, né? Mas ela disse que se eu fizesse isso, deveríamos jogá-la de volta no mar, porque toda a vida dela estava naquela bolsa. Muitos sobreviventes estão em estado de choque. Todos estão com frio, molhados e exaustos.
A apenas centenas de metros de distância, pessoas ainda estão na água, tentando se manter vivas até serem localizadas por um barco de resgate. Katrina Stark e um outro sobrevivente, um completo desconhecido, estão agora se agarrando desesperadamente a um pedaço de destroços. Minha primeira surpresa ao estar na água foi que ela estava quente. Eu esperava que a água estivesse fria. As ondas eram grandes, eu tinha que segurar com força naquele destroço. Não muito longe de nós havia uma mulher grega que não sabia nadar. Ela estava em pânico, gritando e berrando, tentando fazer com que alguém a salvasse. Espera aí. Eu quero salvar ela! E o cara que estava comigo disse que se ela agarrasse a gente, ia nos arrastar para baixo. Deixa ela. Ela vai matar nós dois. Ela estava com os olhos arregalados, claramente em pânico. Aí uma grande onda veio e a atingiu, e ela não voltou a sair da água. Ela se afogou. Ainda há alguns sinais de esperança. Algumas pessoas foram empurradas para o sul pelo vento. Milagrosamente, evitando serem esmagadas nas rochas, elas acabaram em uma praia de areia, a Baía de Santirene. Um bote salva-vidas atraca numa praia no mesmo local. Elas estão seguras agora, mas o terror pelo qual essas crianças passaram é difícil de compreender. Mais de 400 sobreviventes foram parar nas docas. Muitos passaram por uma experiência aterrorizante na água. Eles são levados às pressas para o centro médico, onde o Dr. Polizoides agora reuniu uma equipe de 15 médicos. Alguns eram médicos e enfermeiros que já estavam na ilha, e outros eram turistas que vieram ajudar. Entre 11h30 e meia-noite, o primeiro afogado foi trazido em uma maca. Embora eu tenha trabalhado por 35 anos como cirurgião de acidentes, foi uma experiência horrível. E aquele foi o início da sensação horrível que tive de que isso agora é sério. À meia-noite, depois de 1 hora na água, Katrina Stark é trazida para a praia. Fomos as últimas pessoas que eles conseguiram trazer para o barco. Eles voltaram para o porto e, no caminho, pararam algumas vezes para buscar pessoas. Mas quando iam buscá-las, percebiam que estavam mortas e as deixavam onde estavam. Katrina não sabe se sua prima conseguiu sobreviver. Sarah? Katrina. Eu nunca fiquei tão feliz em ver alguém toda a minha vida. Então eu simplesmente fui lá e abracei ela. Eu tô tão feliz de te ver. Você tá bem? Tá aquecida? Sim, estou bem. Foi aterrorizante. Já se passaram 5 anos desde o acidente e eu ainda tenho pesadelos, sabe? Ainda me faz chorar. Foi traumático e foi muito assustador, mas também foi um momento singular que definiu minha vida, onde pude usar todos os recursos que eu tinha para sobreviver. Pegamos ele! Puxa, puxa, puxa! Não teria como eu escolher não viver isso. À 00:30, mais de 2 horas após a colisão, a operação de resgate está se tornando cada vez mais uma busca por corpos. Quando eu comecei a ver os corpos no mar, eu sabia que aquelas pessoas estavam vivas 1 hora atrás, e então elas morrem de repente. Isso foi muito angustiante. Levei muito tempo para tirar isso da minha cabeça. Foi difícil. Agora confirmaram 25 pessoas como mortas.
À medida que as vítimas continuam a chegar, o Dr. Polizoides fica sobrecarregado. Será que vou até aquela sala e tento salvar alguém? Será que espero e vejo se vale a pena salvá-lo? E foi como uma catástrofe. Era como se o fim do mundo estivesse chegando a esta ilha. Era quase como se eu estivesse vendo um filme que não estava acontecendo comigo. A cada meia hora, o número de corpos aumentava. Às 2:30 da manhã, o número de mortos chega a 60. Não há espaço para tantos corpos no centro médico. A igreja de São Nicolau, na Orla, agora se torna um abrigo temporário. A busca por pessoas, vivas ou mortas, continua durante toda a noite. Muito em breve, os investigadores começarão a fazer perguntas difíceis. Quem é o culpado pelo naufrágio? Por que tantas pessoas tiveram que morrer? A balsa de passageiros Express Samina afundou em uma tempestade no mar Egeu. Já há confirmação da morte de 60 pessoas. Muitas outras precisam de tratamento médico. Amanhã revela o poder da tempestade da noite passada. Um bote salva-vidas está despedaçado nas rochas. Os botes salva-vidas foram levados pelo vento, vazios. Um quadro de mensagens na frente do porto lista quem está vivo e quem ainda está desaparecido. Os corpos continuarão a aparecer nas praias nos próximos dias. Não há caixões suficientes em Paros. Chegarão mais. Até mesmo os profissionais mais experientes são tocados pelo trauma. Fiquei tão abalado com isso que não dormi por 2 noites. Só fui dormir na 3ª noite. Sonhei que meu filho se afogou. Em um piscar de olhos, a tristeza se transforma em raiva. Onde estava a tripulação quando o navio bateu nas rochas? Onde eles estavam quando os passageiros precisavam de ajuda? Os boatos se espalham como fogo e são divulgados pela mídia. Será que alguns membros da tripulação estavam assistindo ao jogo de futebol na TV quando deveriam estar dirigindo o navio? O capitão Vassilis Giannakos, de 53 anos, é detido pela polícia para interrogatório. Em Paros começam os funerais. Aqui, um menino de 4 anos morreu afogado com seu pai. Mergulhadores descobrem 10 corpos presos dentro do casco do Samina. O último corpo é encontrado flutuando 2 semanas após o naufrágio, 50 quilômetros ao norte de Paros. Ao todo, 80 pessoas morreram, 75 passageiros e 5 tripulantes. Esse é o pior desastre marítimo da Grécia em mais de 30 anos, uma tragédia nacional. No amargo desfecho, os holofotes recaem sobre a empresa proprietária do Samina e seu vice-presidente Pantelis Svinias. Ele poderá enfrentar acusações criminais, bem como pedidos de indenização multimilionários. 2 meses após o naufrágio, a polícia cerca um corpo caído na calçada do lado de fora da sede da empresa em Atenas. Svinias pulou da janela de seu 6º andar, cometendo suicídio. Especialistas marítimos da Universidade Técnica Nacional de Atenas iniciam uma investigação. São coletados depoimentos detalhados de 46 membros da tripulação e de 192 passageiros. As autoridades legais gregas querem que a universidade lhes dê uma explicação completa do que aconteceu. O professor David Moulinier, do Centro Nacional de Pesquisa do Canadá, é um dos maiores especialistas do mundo em segurança de balsas. Ele estudou as descobertas dos investigadores gregos, que chegaram a uma conclusão surpreendente. O que descobriram no inquérito desafiou algumas das especulações iniciais sobre a idade do navio, e o acidente, na verdade, acabou sendo causado por algo completamente diferente. Os depoimentos revelam cada fator pequeno, porém crítico, que juntos transformaram uma travessia rotineira de balsa em um desastre nacional. 3 horas após o início da viagem, a tripulação liga o piloto automático do navio. O piloto automático é uma ligação eletrônica entre a bússola e o leme, fazendo pequenas correções no leme para um lado ou para o outro, mantendo a embarcação na rota desejada.
Mesmo no piloto automático, um membro da tripulação deve monitorar constantemente a posição do navio. É um péssimo hábito deixar o piloto automático sem supervisão, especialmente em mau tempo, já que o vento, as ondas e a correnteza tendem a desviar a embarcação em uma direção. E esse tipo de deriva constante não é compensado pela eletrônica do piloto automático. À medida que o clima piora, a tripulação ativa o sistema de estabilização do navio para tornar a viagem mais confortável para os passageiros. O estabilizador usa 2 pequenas barbatanas para neutralizar o balanço do navio. Mas algo extraordinário aconteceu. Apenas a aleta estabilizadora de estibordo, ou seja, do lado direito, se estendeu. Isso é incomum. Normalmente, esperaríamos que ambos os estabilizadores estivessem funcionando ao mesmo tempo. Com apenas um estabilizador, o navio deixa de ser simétrico. Então, o fluxo ao redor da embarcação fica desequilibrado e, como resultado, o navio tenderá a desviar para um lado em vez de seguir uma linha reta. Com apenas o estabilizador de estibordo, o Samina é puxado lentamente para a direita. É uma falha mortal. Os capitães procuram manter pelo menos 740 metros à esquerda dos portões de paros. Mas quando o Samina chega, ele está em rota de colisão. Um membro da tripulação faz uma tentativa de última hora para desviar o navio para a esquerda. Mas o navio não consegue virar rápido o suficiente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Foi uma infelicidade o navio ter se danificado, mas realmente não havia razão para que ele afundasse. O dano estava dentro do esperado para o navio sobreviver. A face leste do pináculo mais alto é onde o navio bate, às 22 horas e 12 minutos. Há um corte de 6 metros de comprimento, tão longo quanto um poste telefônico e com 1 metro de largura. Mas esse buraco está bem acima da linha d'água. Nenhuma água deveria entrar no navio. Momentos depois, um segundo impacto. A aleta estabilizadora se dobra para trás. Ela perfura como uma adaga através do lado do navio. Este corte de 3 metros está abaixo da linha d'água. Ainda pior, está exatamente ao lado da sala de máquinas. Os geradores principais são desligados. A energia elétrica é cortada em todo o navio. Rápido! A equipe investigativa ordena mergulhadores a fazer uma análise detalhada dos destroços do Samina. Lá dentro eles encontram a peça final do quebra-cabeça. Mesmo com 2 buracos grandes, o navio poderia ter sido salvo. Um erro final selou o destino do Samina. A balsa de passageiros Express Samina bate em rochas perto da ilha grega de Paros. Com 2 buracos abertos em seu lado estibordo, ele vira e afunda em 38 metros de água. Os mergulhadores descem para examinar os destroços e fazer uma descoberta surpreendente. Como todos os grandes navios de alto mar, o Samina é dividido em compartimentos separados selados por portas estanques como esta. As leis de segurança exigem que elas permaneçam trancadas enquanto o navio estiver no mar. Na última viagem do Samina, algumas das portas estavam abertas. Se você pensar na sua casa, cada vez que passasse por uma porta da cozinha, você teria que fechar, trancar, seguir para a sala, abrir aquela porta, fechá-la, trancá-la e continuar. Isso atrasa a sua vida cotidiana. Então existe uma tendência, às vezes, de deixar essas portas abertas. Como elas são deixadas abertas, a água não fica mais confinada à sala de máquinas. E agora que a energia foi cortada, a tripulação não pode fechar as portas remotamente. 29 membros da tripulação são chamados de volta para um segundo interrogatório pelos investigadores. Esse testemunho fornece uma imagem exata dos últimos momentos do navio. Dados que agora são incorporados em um modelo de computador. Às 10h15, 3 minutos após a colisão, o navio está inclinado apenas 5 graus para a direita, mas se enchendo rapidamente pelo buraco na sala de máquinas. Às 10h25, ele está inclinado 14 graus.
Agora o rasgo de 6 metros, que estava acima da linha d'água, está exposto ao mar. Esse é o momento em que o Samina e 80 pessoas a bordo estão condenados. O navio não consegue suportar esse grau de dano. O Samina é uma balsa do tipo Ro-Ro. A sigla significa Row-On, Row-Off. Este é um navio Ro-Ro moderno. Os veículos simplesmente entram em marcha ré pelas portas da popa e saem dirigindo no destino. É um design econômico com uma falha potencialmente fatal. Os piores desastres marítimos nos últimos tempos envolveram embarcações projetadas dessa forma. O Herald of Free Enterprise afundou em 1987 em Zeebrugge, Bélgica, com a perda de 193 vidas. 850 pessoas morreram afogadas a bordo do Fair Estonia no Mar Báltico em 1994. Diferentemente de um navio de cruzeiro ou de carga que são divididos em vários compartimentos menores, o convés de veículos de um navio Ro-Ro é uma grande área aberta, altamente vulnerável a inundações rápidas. Imagine comparar o alagamento de uma caixa de ovos com o de uma caixa de sapatos vazia. A caixa de sapatos ia encher muito, mas muito mais rápido. Enquanto a caixa de ovos encheria cada compartimento de uma vez, permanecendo flutuante, a caixa de sapatos afundaria rapidamente. Esse espaço aberto é especialmente vulnerável porque está muito próximo da linha d'água. O deck de veículos em um navio Ro-Ro é baixo para facilitar a entrada e saída dos veículos. Como resultado, você depende daqueles compartimentos estanques para manter o navio flutuando em caso de danos. Às 10h29, o Samina está inclinado 23 graus. Vamos conseguir! Agora ele está se inclinando tanto que é impossível lançar mais botes salva-vidas. Apenas 3 dos 8 que ele carregava conseguiram escapar. 3 minutos depois, às 10h32, ele está inclinado 33 graus. Por volta das 10h50, o navio vira completamente de lado. Sabemos a hora exata em que o navio afundou porque o relógio na cabine de comando parou às 11h02. Os mergulhadores que inspecionam o naufrágio fazem sua descoberta mais importante. Das 11 portas estanques do navio, 9 foram deixadas abertas. E o aspecto mais importante desse acidente foi deixar as portas estanques abertas. Como resultado, o navio inundou, perdeu toda a sua reserva de flutuabilidade e acabou afundando. Se as portas tivessem sido trancadas, apesar do erro de navegação que colocou o navio nas rochas, e apesar do buraco na sala de máquinas, provavelmente teria sido um acidente que permitiria a sobrevivência. O julgamento do capitão do navio, Vassilis Giannakos, e de 7 outras pessoas começou em maio de 2005, mais de 4 anos após o desastre. O naufrágio do Samina levou a melhorias na segurança. A Grécia reduziu a vida útil máxima das balsas de passageiros de 35 para 30 anos. A tragédia também ajudou a acelerar a introdução de gravadores de viagem, como uma caixa preta de avião. Agora eles são obrigatórios em todas as balsas de passageiros. Algumas coisas boas resultaram das ruins. Pela primeira vez desde esses eventos dramáticos, Katrina Stark voltou a Paros. É um retorno emocionante. Foi muito traumático passar por isso, mas foi uma experiência que construiu meu caráter e acho que tem um papel importante em quem sou hoje. Por seu papel crucial na ajuda para salvar vidas, Heidi Hart e Christine Shannon receberam um prêmio de heroísmo da cidade de Seattle. Eu entendo a minha força. Muito mais agora. E eu posso viver livremente, sem os constrangimentos de ter medo do desconhecido, porque a vida é uma grande interrogação. Mesmo para uma heroína, é difícil olhar para trás. A Christine e eu. Sempre dizemos que fomos sortudas. Estávamos no lugar certo, na hora certa. É a única coisa que consigo pensar sobre termos conseguido enquanto tantas outras pessoas não. Isso parte meu coração.